meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, Ferdinando, o Espírito protetor, nos fala da missão do homem inteligente na Terra. Inicia a sua mensagem dizendo que nós, neste mundo, não podemos nos vangloriar do quanto sabemos da inteligência que temos, porque a inteligência no planeta que nós nos encontramos ainda é muito restrita. E que por mais saibamos, nós precisamos sempre nos mantermos no nível de humildade, porque estamos muito longe ainda dos conhecimentos maiores aos quais nós somos destinados. Fala-nos ainda, Ferdinando, do instrumento que nos é posto à mão. Qualquer instrumento material colocado à mão, e ele faz uma comparação de uma enxada na mão de um jardineiro, já indica o que é que deve ser feito com esse instrumento. E com a inteligência, da mesma forma. E que nós todos precisamos aprender a usar a nossa inteligência para desenvolver, para socorrer, para direcionar, amparar aqueles que estão em condições mais atrasadas do que nós. Está obedecendo, Ferdinando, a uma orientação, quando nos diz isso, a uma orientação constante na questão 779 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec propõe aos espíritos de onde é que o homem, o espírito, tira a força para progredir, os espíritos respondem que o espírito tira de dentro de si mesmo a força para o seu progresso. E nós, que somos destinados à perfeição, vamos utilizar dessa força de acordo com a nossa vontade. Mas ainda na resposta à questão 779, os Espíritos nos falam que aqueles que avançam socorrem os atrasados. Mas não deixa explícito que é na questão da inteligência, é sobre todos os aspectos. E todas as possibilidades, então, que temos nas mãos são ferramentas para que nós possamos progredir, tanto quanto fazer progredir aqueles que estão em situação mais complicada ou mais difícil do que a nossa. Mas gostaríamos de enfocar a questão da inteligência. Allan Kardec ainda propõe aos espíritos se Deus, na sua infinita misericórdia e previdência, tem dado ao homem, ou sempre deu ao homem, a possibilidade de receber seres enviados para o seu desenvolvimento, para facilitar o seu desenvolvimento. E a resposta é sim. Deus nunca desampara o homem e sempre está dando oportunidade para que espíritos reencarnem aqui para fazer o homem progredir. Consequentemente, esses espíritos mais avantajados que descem até aqui, mais desenvolvidos intelectualmente, moralmente e por isso mesmo na questão da inteligência, vem fazer com que a nossa inteligência, o nosso espírito também progrida. Nós vamos conversar um pouquinho sobre inteligência, a nossa inteligência. Ao propor aos espíritos o que é que nós somos, o que é que o espírito é, depois de ter questionado o que é Deus, Allan Kardec recebe a orientação de que nós somos os princípios inteligentes do universo e que somos criados simples e ignorantes e que temos uma destinação que é a perfeição. Significa que o espírito tem dentro de si uma condição, um atributo chamado inteligência, que precisa ser desenvolvido. Naturalmente, as circunstâncias programadas pelo Criador, inteligência suprema, faz com que nós procuremos o progresso, o desenvolvimento dos nossos espíritos. E ao olharmos o desenvolvimento da raça humana, nós temos visto que o desenvolvimento da inteligência nossa tem se acelerado muito nos últimos séculos. A quantidade de conhecimento que o homem tem produzido é assustadora. Até a Revolução Industrial, há 200 e poucos anos atrás, a nossa quantidade de conhecimento dobrava a cada 50 anos. Ao fecharmos o segundo milênio, já a cada 5 anos, dobrava-se o conhecimento produzido pela inteligência humana. E de agora em diante, as coisas tendem a
se avolumarem rapidamente e todos os dias há novidades e conhecimentos novos sobre coisas que achávamos já terem chegado em seus limites. De qualquer forma, isso nos torna evidente de que nosso espírito precisa se desenvolver. E o homem sempre foi interessado em conhecer, em estudar a sua inteligência. Os primeiros testes de inteligência aqui no nosso planeta datam do século V. Os chineses já procuravam descobrir o quanto uma pessoa é inteligente. Buscavam identificar e quantificar a inteligência dos seres humanos. Mas foi no século XX que o progresso nessa área se tornou evidente. Em 1905, Binet e Simon lançaram um teste onde avaliava a questão da lógica e da linguística de alunos na França, buscando identificar suas deficiências e uma forma de orientá-los ao estudo para aproveitamento melhor de suas potencialidades. A partir daí, nasceu o teste do coeficiente de inteligência que todos nós conhecemos como QI. E foi avassaladora a aplicação do QI e encheu os olhos dos pesquisadores da área comportamental, principalmente daqueles que mediam e queriam medir o quanto somos inteligentes. E todos nós já ouvimos falar de QI, né? E muitos de nós já fizeram testes psicotécnicos, que são uma forma de avaliar a nossa inteligência em determinada área. E ao longo do século XX, o QI fez muito sucesso. Absolutamente muito sucesso. Porque as empresas começaram a utilizar a fim de tirarem proveito da potencialidade dos seus futuros funcionários, a fim de encaixá-los no lugar certo, tirando com isso o máximo de possibilidade da inteligência do sujeito. Esse tem uma tendência para determinada área, esse tem uma outra tendência, esse tem mais facilidade, mais conhecimento, mais possibilidade de memorização, mais facilidade de aprendizado, ou seja, esses testes foram direcionando as pessoas para aquilo que tinham mais aptidões. Mas nós todos sabemos, e é fácil observar isso, que a quantidade de inteligência, o QI, nos mostra tão somente uma inteligência chamada intelectual, racional, e que nos faz entender que essa inteligência é tão somente de como fazer as coisas, ou como as coisas acontecem, ou como funcionam. E nós todos sabemos que a quantidade de conhecimento intelectual, um QI elevado, nem sempre e não foi suficiente para dar ao homem uma estabilidade, mesmo racional aqui na Terra, sem dizermos emocional e moral. Nós vimos ao longo dos séculos, e estamos vendo dos séculos, estamos vendo hoje, o quanto ainda se faz mau uso da nossa inteligência, da inteligência que temos. Os produtos da intelectualidade são usados ainda para a guerra, para destruição em massa, para destruição material. As pessoas que atingem poder de mando, os nossos governantes, são pessoas altamente esclarecidas e inteligentes. E nós temos visto ainda no nosso mundo o quanto é problemática a condução governamental das populações, ou seja, espíritos altamente esclarecidos, com uma facilidade de raciocínio muito grande e que usam mal. É o que está nos alertando Ferdinando, o espírito protetor, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? O que é que estamos fazendo com a nossa inteligência? A inteligência não foi bem usada no quesito intelectual ao longo dos séculos. E claro, a linha do progresso se apresenta e nós vamos crescendo. Quando o espírito vai encarnar, o espírito inteligente vai encarnar, ele traz em si um programa reencarnatório. E nesse programa reencarnatório, ele define as suas tarefas e suas necessidades para a vida de encarnado. E deixa desabrochar em si algumas de suas aptidões necessárias àquela vida. Então a questão da inteligência intelectual é tão somente um aspecto do princípio inteligente e que vai servir para ele como um mecanismo de crescimento.
não significa que uma pessoa que não seja inteligente hoje, ou mesmo que seja portadora de uma síndrome de Down ou qualquer outra deficiência mental, não seja um espírito inteligente. A questão 371 do Livro dos Espíritos nos alerta sobre isso, que esses seres dotados de síndromes que prejudicam o funcionamento do cérebro, são espíritos, na maioria das vezes, muito mais inteligentes do que supomos, e às vezes mais do que nós mesmos. E Kardec questiona por que estão assim. Expiação, mau uso da inteligência em outras existências. Então o fato de nos depararmos com pessoas que são simplórias no raciocínio, no uso da sua intelectualidade, não significa que não estamos diante de um espírito de condição intelectual avantajada. Pode ocorrer de ser uma condição reencarnatória, onde está bloqueado nele a inteligência, porque na existência anterior ou em existências anteriores fez mau uso. É o alerta para todos nós a respeito do que estamos fazendo com a nossa capacidade intelectual, com a nossa capacidade de conhecimento que temos para esta encarnação. Se é necessário desenvolvermos a inteligência, e isso a gente entende naturalmente pela própria codificação no Livro dos Espíritos, ou ainda quando o Espírito da Verdade nos fala: espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento, nós precisamos realmente aprender, e aprender sempre, abrir a nossa mente para novos conhecimentos, não nos esquecendo de Paulo, o apóstolo, quando ele fala: vede tudo, retém o que é bom. Aprenda a usar o que você está pegando as mãos. Ou ainda, quando o mesmo Paulo nos fala que o vosso amor cresça mais e mais em todo conhecimento e sabedoria, dizendo que o conhecimento precisa ser usado com amor e com sabedoria. Mas a sabedoria não vem só com o conhecimento intelectual, ele vem com o conhecimento intelectual apoiado na prática. Porque a experiência prática nos dá o retorno necessário para que possamos analisar se aquilo é bom ou se é ruim. Então a inteligência é necessária ao nosso espírito para conduzi-lo ao progresso. E nós temos visto, repetimos, que a inteligência humana ainda não estabeleceu uma regra de comportamento de acordo com a moral do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o homem não se tornou feliz e não se torna feliz tão somente com a intelectualidade. E claro, o progresso se apresenta. No início dos anos 90, algumas pesquisas, e notadamente o grande psicólogo Daniel Goleman, nos trouxe a necessidade de desenvolvermos uma outra inteligência, ou, melhor dizendo, um outro aspecto do nosso espírito. Porque quando se divide a inteligência entre intelectual e a espiritual, trazida por Daniel Goleman, baseada em pesquisas, nós não podemos entender que o nosso espírito seja recheado de gavetas. Aqui está a gaveta da inteligência intelectual, aqui da inteligência emocional e assim sucessivamente. Não, são atributos, são características de um mesmo atributo, que é o princípio inteligente, o nosso espírito, que traz desde sempre as experiências adquiridas no desenvolvimento da sua inteligência, através daquilo que nós chamamos instinto. E Kardec questiona os espíritos sobre o instinto. Depois voltamos a Daniel Goleman. O instinto é a somatória de nossas experiências. Consequentemente, nós reagimos em determinadas condições de uma forma imediata, sem raciocínio, por conta daquilo que está estabelecido em nós em função da experiência que passamos. Mas Allan Kardec, ao propor aos espíritos o que é o instinto, ouve dos espíritos que o instinto é uma espécie de inteligência. Rudimentar, mas é uma espécie de inteligência. E que o instinto mesmo de conservação, esse que nós habitualmente, automaticamente utilizamos para viver as nossas vidas, ele é, em algumas pessoas, já raciocinado. O que diz então os espíritos através dessa resposta? Que nós já podemos analisar as nossas respostas instintivas às mais diversas situações da vida com o atributo da razão. Consequentemente, nós podemos nos preparar para reações diferentes das quais nós estamos acostumados, se elas forem prejudiciais ao nosso espírito.
Então nós não podemos mais falar que nascemos assim, vamos morrer assim. Essa tendência eu já trago de outras vidas, mas é justamente para corrigir. Eu puxei ao meu avô, reajo sempre instintivamente. Não, isso não acontece. André Luiz nos fala na sua obra, num livro extraordinário chamado Mecanismos da Mediunidade, que nós todos temos que nos recondicionar, e isso é possível, e é passível do espírito conseguir, desde que ele se esforce. E está tão claro a forma de fazer isso, no livro dos Espíritos, quando o Santo Agostinho nos fala para observarmos o que estamos fazendo para as pessoas, e nos prepararmos para fazer diferente. Porque o preparo educa a inteligência. E a inteligência, segundo André Luiz, atributo do Espírito, educa as células. Então as respostas instintivas físicas nossas são passíveis de serem controladas pela nossa inteligência, se quisermos. Se não quisermos, vamos continuar repetindo os mesmos erros e agindo por impulso, agindo sem raciocinar. E é justamente isso que Daniel Goleman vem falar para todos nós. Na obra de Daniel Goleman nós encontramos duas inteligências, vamos dizer assim, porque claro, ele não é espírita, não entende o palavreado espírita, e nos fala que nós temos a mente racional e a mente emocional. A mente racional é aquela do QI, aquela em que nós aprendemos como as coisas funcionam, o que fazer com elas. A mente emocional é aquela que gera as emoções relacionadas às situações nas quais estamos envolvidos. E diz Daniel Goleman que todas as vezes que nós agimos instintivamente, por impulso, nós nos prejudicamos na maior parte das vezes. Porque o impulso das nossas ações carregam as emoções que estamos gerando, mantendo e sustentando dentro do nosso espírito. E nós todos sabemos que quando estamos descontrolados emocionalmente, fazemos muita bobagem, muitas besteiras, e que passado alguns instantes, algumas horas, alguns dias, eu não devia ter feito isso. E voltamos algumas vezes atrás a pedir desculpas, a pedir uma nova possibilidade de retomar as coisas, pedimos oportunidade de reconstruir. Porque não raciocinamos antes. Porque não raciocinamos antes. Porque não pensamos em agir diferente. Porque não pensamos em nos programarmos de uma forma diferente. Se ouvirmos o Evangelho de Jesus, nós vamos entender o que é que Jesus está falando quando ele fala, respondendo a Pedro, que é preciso perdoar 70 vezes 7 vezes. Se nós não pensarmos a respeito disso, e entendermos que isso é bom para nós, nós não vamos conseguir perdoar sequer uma vez. Quando Jesus fala para andarmos 2000 passos com quem pede para caminhar 1000, nós não vamos entender Jesus no que ele está falando, se nós não raciocinarmos a respeito de que isso é para o nosso benefício, é para benefício do Espírito em crescimento. E isso Jesus está nos ensinando para diminuirmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e ensinando-nos a raciocinar em termos de próximo, para que a nossa inteligência seja desenvolvida ao próximo, e voltamos ao Espírito Ferdinando. Pois bem, nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções, diz Daniel Goleman, e elenca as 3 piores emoções que o ser humano pode ter dentro de si, sustentar, manter ou criar, e já dissemos isso aqui algumas vezes. Rapidamente. A raiva, a pior delas, a pior das emoções. E quando nós estamos com raiva, não pensamos, e ninguém convence-nos do contrário. Não faça isso, faça. Eu sou assim, eu quero resolver isso agora. A raiva, prejudicial. Lembrando que Emmanuel diz que a raiva é veneno no coração. E a ciência já comprovou que quando estamos com raiva, nós maltratamos profundamente o nosso sistema circulatório, notadamente o coração. A ansiedade. A ansiedade é uma emoção devastadora para os nossos espíritos e para o nosso corpo físico. Nós precisamos aprender a gerenciar isso. E dizia Jesus, a cada dia basta seu mal, não se preocupe com o dia de amanhã, viva o hoje, porque é o único instante que nós temos para fazer o que precisa ser feito. O ontem já foi e o amanhã não chegou. E o medo, as emoções provocadas pelo medo,
desestruturam o espírito, é um dos piores inimigos da criatura humana, nos fala André Luiz em Nosso Lar, porque não permite que o espírito se desenvolva, coloque em prática a sua inteligência, adquire